Abra sua Bíblia, por favor, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13, o verso de número 36. Eu vou pedir para colocar a NVI na tela e nós vamos fazer a leitura. Hoje pela manhã, o Senhor me deu essa palavra, fazendo uma leitura, juntando aqui uns versículos, outro, e o Senhor foi dando um sentido muito profundo ao entendimento que está sendo ministrado hoje, que eu gostaria também levar essa palavra, irmãos, sobre o propósito que Deus tem para cumprir através de nós, e que se a gente não cooperar, se a gente não tiver disposto, o que acontece é que Ele nos substitui. Estava refletindo e meditando, só para você entender aqui, até a gente fazer a leitura aqui de Atos. Veja que o escolhido para ser o primeiro rei de Israel foi Saul. O povo escolheu, depois Deus ali aprovou, foi escolhido, a aprovação de Deus. Quando então Saul desandou, quando então ele saiu fora daquilo que Deus tinha para fazer através dele, o que Deus fez? Substituiu. Então, irmãos, olha só, tem gente que às vezes pensa que é insubstituível, ninguém me substitui, ninguém faz o que eu faço. É um engano nosso. Todos nós somos substituíveis. Hoje eu estou aqui como pastor da igreja, mais cedo ou mais tarde, daqui a um tempo, serei substituído, virá outro. É como qualquer função, qualquer ministério da igreja. Então a gente precisa, assim, irmãos, aproveitar a oportunidade que Deus está nos dando e agarrar com toda a garra, com toda a força. Eu vou usar esse termo aqui, que eu encontrei na NVI. O Davi, ele cumpriu o propósito de Deus na sua geração, no seu tempo. Porque muitas são as pessoas que às vezes ficam, desculpa a expressão, empurrando com a barriga. Hoje eu não faço, amanhã eu vou fazer. Amanhã eu não faço, depois eu faço. E depois pode ser tarde demais. Por quê? Porque pode ser que a gente seja substituído. Deus, nas suas palavras com Samuel, irmãos, não foi nada agradável. Até quando terás dó de Saul? Até quando vai ficar alisando a cabeça dele? Não quer nada com nada? Não é mais ou menos assim? É ou não é, irmãos? Foi o que Deus fez. Substituiu Saul, colocando um novo líder, um novo rei para governar. Então assim, irmãos, a gente precisa entender que a missão que Deus nos dá, Ele confiou em nós para que a gente realize. A obra, a missão, o feito, o propósito, é para ser feita através de nós. Agora, se eu fizer corpo mole, se eu não tiver de acordo com o que Deus tem para mim, irmãos, não vamos longe, vamos ser substituídos. Porque uma coisa é, o propósito vai se cumprir, seja comigo ou com qualquer outra pessoa, o propósito de Deus não para. Amém, igreja? O plano de Deus para a sua vida, o propósito de Deus para a sua vida, para a nação, para a cidade, para a igreja, irmãos, não tem demônio, não tem homens que possam impedir o que Deus quer fazer. Operando Deus, quem impedirá? Ninguém. Ninguém impede o que Deus quer fazer. Vamos ler aqui? Olha na tela, por favor. Olha o que está escrito aí, Atos
13:36. NVI, está escrito assim, vamos ler todos na tela, igreja? Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus, na sua geração, adormeceu, morreu, foi sepultado com seus antepassados, e o seu corpo, então, se decompôs. Amém. O que me chama a atenção aqui na NVI, é que Davi, ele cumpriu o propósito de Deus servindo. Ele cumpriu a vontade de Deus, irmãos, servindo. Será que, irmãos, a gente está, entenda, louvando, servindo? Será que eu estou pregando, servindo? Será que eu estou como membro, irmãos, servindo? Ou estou ali só por estar? Ou estou ali só para somar? Ou até mesmo mais um no meio da multidão? O propósito foi cumprido, mas foi cumprido, irmãos, com excelência, servindo. Veja que Jesus é bem claro: se quiser vir após mim, negue a si mesmo e venha me servir. Para seguir, venha me servir. Muitas pessoas não conseguem, irmãos, permanecer porque não está servindo como Deus quer que seja feito. Paulo fala claramente que Deus, ele usa cada um como ele quer, não é como eu quero. Claro que embora cada um tenha, irmãos, o seu estilo, seu jeito, a sua maneira, a sua forma, né? Para cantar, para pregar, para instruir, para ajudar, para auxiliar, cada um com o seu jeito, mas sempre a gente vai ser usado como Deus quer. Amém, igreja? Então, diga comigo assim, diga assim: Davi cumpriu o propósito de Deus servindo a sua geração. Agora, igreja, eu falava isso de manhã e à tarde também. Eu escuto às vezes alguns pais, quando se trata criança, adolescentes, jovens, não por maldade, mas alguns dizem assim: meu filho, esse adolescente, essa criança, esse jovem, fará uma grande diferença no futuro. Essa criança é o futuro, esse adolescente é o futuro. Irmãos, a gente precisa entender que a gente pode fazer a diferença no agora. A criança, embora seja criança, ela pode marcar um tempo, uma fase, uma estação, a geração dela ainda como criança. É a mesma coisa o jovem, o de idade mais avançada, porque senão a gente só vai ficar, irmãos, adiando, mas e aí, vou estar sempre adiando, e quando será o meu tempo? Quando será, irmãos, a minha geração? Se a gente olhar para a Bíblia, estávamos em trevas, no lamaçal, Deus nos resgatou, nos tirou, e hoje nós somos feito povo santo, geração eleita, um povo escolhido para servir a Deus. Para quando, irmãos? Para amanhã? Não, é para hoje. Nós temos que marcar a geração, é o hoje. Eu estava dizendo para a igreja hoje que o nosso Deus é o Deus de hoje, é o Deus de já, é o Deus do agora. Mas muitas pessoas que, não, depois eu faço, amanhã eu vou fazer a obra, amanhã eu vou fazer a vontade de Deus, amanhã num tempo assim, né? É outra fase, outra estação. Não, irmãos, é agora. O momento é esse. Davi, nós estamos lendo aqui, marca a sua geração, irmãos, naquele tempo, né, servindo a Deus. Embora, igreja, sabemos que Davi teve momentos bons e também teve um momento de queda, teve um momento de deslize, de pecado, mas ele não deixou que aquilo manchasse completamente, embora ficou marcado. O Davi, irmãos, depois se levantou,
se recuperou, pediu perdão, Deus perdoou, e aí você vai ver, irmãos, que Davi continua servindo a Deus, e agora, olha a declaração de Davi: eu não posso mais perder a presença de Deus, porque na presença de Deus há abundância de alegria. Olha, eu não posso viver sem o Espírito Santo. O Davi aprendeu, né? Ele entendeu que ele precisava marcar aquele tempo, e ele não podia, irmãos, adiar. Ele não podia deixar para depois aquilo que era para ser feito naquele momento. Amém, igreja? Então, para a gente começar, isso aqui é só uma introdução, nós nem vamos focar nisso, mas entenda, você precisa marcar a sua geração. Qual é a sua geração? É o agora, é a geração do hoje. Hoje eu vou servir a Deus com toda a dedicação. Hoje eu vou louvar a Deus, olha, servindo com toda a dedicação. Eu vou falar algo para você aqui, para a gente já entrar na mensagem que Deus nos deu no dia de hoje. Guarda as proporções, não descarte ela, mas Deus é a nossa força, sim ou não? Você crê nisso? Deus é a sua força? O que Paulo fala em Filipenses 4:3? Jesus, claramente, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Guarda essas proporções aí, para não confundir as coisas. É claro que Deus, é claro que Jesus é a nossa força. Só que, irmãos, eu vejo que Deus colocou uma força em especial em nós. E até falei de manhã e à tarde que a maior força que Deus colocou dentro de nós, você sabe qual é? Você sabe qual é a maior força que Deus colocou dentro de você? Alguém já parou para pensar? Guarda as proporções, que Deus é a sua força, que Jesus é a sua força, isso não tem como negar. Qual é a maior força que Deus colocou dentro de você? A força de vontade. Josué estava lá, irmão, chorando a morte de Moisés, querendo desistir. Deus vai lá e anima Josué: ei, Josué, levanta, tem bom ânimo. Irmãos, Deus estava mostrando para Josué: Josué, dentro de você foi colocada a força de vontade, dentro de você foi colocado o querer. Josué, é para você levantar, para você reagir, porque agora não tem Moisés, meu servo é morto. E aí, irmãos, olha só, o Josué fala o que para o próprio Deus? Depois você leia lá, né, o livro de Josué, ali capítulo 1, você vai ver várias vezes Deus falando para Josué: tenha bom ânimo, né? Ser forte, seja forte, tem uma força dentro de você, desperte ela, coloque ela para fora. Aí, claro, irmãos, Paulo lá na frente vai falar assim, ó: desperta o dom que está dentro de ti. Irmãos, a gente tem que despertar. Há uma grande força de vontade dentro de nós, que muitas vezes não está sendo usada. Veja que muita gente até, ela quer, ela às vezes não está utilizando, mas ela tem uma grande força de vontade para fazer, para realizar, para conquistar, para, irmãos, né, possuir, para ter. As pessoas, ela tem dentro de si a força de vontade. Embora você olhe para alguém e fale assim, desculpa a expressão, né? Preguiçoso, não quer nada com nada, vive só, né, dormindo até tantas horas. Mas até essa pessoa, dentro dela tem uma força de vontade. Só que está o que, igreja? Está deixado de lado. Está faltando ser despertado, né? A Bíblia fala assim, ó: desperta tu que dorme, né? Então a gente precisa, é claro que cada um tem que fazer isso, né? Eu preciso despertar dessa força de vontade que está dentro de mim, dessa força que é o próprio Deus que opera na minha vida,
né? E aí, irmãos, o Senhor tem então nos ajudado. Agora, igreja, eu quero mostrar para você a história, claramente, muitos já até conhecem. Gênesis 25, o verso de número 19. Gênesis 25, 19. Acabei de dizer, irmãos, a história muitos até conhecem. Sabe que quando eu disse isso hoje de manhã, Deus me deu uma reflexão em cima dessa frase? Muitos até conhecem essa história. Deixa guardada aí, Gênesis 25, porque para alguém vai servir como serviu para mim também. O profeta Oséias, ele diz assim: meu povo sofre ou padece por falta de conhecimento. Vamos pegar essa palavra conhecimento e colocar como informação. Vamos colocar como palavra revelada. Vamos colocar aqui, irmãos, como inspiração divina. Aí fica claro, meu povo sofre por falta de palavra revelada, de inspiração divina, né? De informação bíblica. É assim ou não é que está o versículo lá de Oséias? Amém. Só que, irmãos, sabia que nos dias de hoje, vamos dizer assim, os crentes, vamos dizer a igreja é eu e você, tá? A gente às vezes está sofrendo, não é por falta de conhecimento, não é por falta de informação da história, não é por falta, irmãos, de saber o que aconteceu. Tem gente que sabe contar a história, irmãos, do início, o meio e o fim. Olha, até o pingo no i a pessoa conhece, sabe? A informação. Seja do Davi, o gigante, seja de Moisés, seja qualquer palavra de Gênesis, Apocalipse. Tem gente que sabe, irmãos, conhece. É ou não é verdade? Então por que mesmo assim as pessoas estão sofrendo, padecendo? E hoje de manhã Deus falou comigo, falar assim, para dizer à igreja, falei de manhã, à tarde, agora à noite, para você, e serve para mim. Irmãos, o problema não é a falta da informação. Problema para nós não é a falta, irmãos, do conhecimento. Por quê? Veja que a informação está em todo lugar praticamente. Você vem para a igreja, irmãos, tem uma palavra. Você lê em casa, tem uma palavra. Você vai no mercado, de repente tem um cartaz lá, tem um versículo, tem uma palavra. Você está, irmãos, assistindo a TV, lá tem alguém pregando. Ouvindo rádio, tem alguém falando de Deus. Você está passando ali na internet, tem uma mensagem. Não é assim no dia atual? Todos os cantos que você corre tem uma informação bíblica. Mas por que o povo continua padecendo? Por que o povo continua, irmãos, sofrendo? Ainda continua sendo controlado pelo maligno? Isso é preocupante, irmãos. Porque para nós hoje, o problema não é a falta do conhecimento. É claro que há casos e casos, tá, irmãos? A gente não pode generalizar. Mas o problema maior da igreja atual é que, irmãos, tem a informação, mas não tem a prática da informação recebida. Entenderam isso? Muita gente, irmãos, tem a palavra revelada, tem a inspiração divina, tem a leitura bíblica, só que não pratica nada disso, do que aprendeu. Interessante isso, né? Aí tem gente que chega até, irmãos, a apontar: eu vou na igreja, a minha vida não muda. Eu faço essa oração da família, minha família não muda. Eu vou na reunião de sexta-feira, eu não sou curado, eu não sou liberto. Informações não faltou. Palavra não faltou, porque, irmãos, embora seja uma palavra que, não compreendi muito, mas não é do homem, aquela palavra ela é bíblica. Ela é de Deus. A questão é a prática. A questão é colocar, irmãos, no dia a dia.
A gente muitas vezes fala que temos que perdoar, mas na hora do vamos ver, cadê o perdão? Né? A gente fala, irmãos, do amor ao próximo, mas na hora do vamos ver, cadê o amor ao próximo? Cadê a empatia? Tá vendo como que é as coisas? A gente ouve sobre fidelidade, mas na hora do vamos ver, cadê a fidelidade a Deus? Então, irmãos, não é a falta do conhecimento da história, não é a falta eu não sabia. Hoje em dia, eu pego o que o pastor Carlos, ele tem batido nessa tecla, reunião pastoral, reuniões especiais, inclusive ele até disse aqui também no culto que ele veio, irmãos, antes de Satanás derrubar alguém, Deus já orientou, já avisou, deu a palavra orientando. Não sei se você já ouviu ele dizer isso. A pessoa hoje, ela cai, ela peca, ela tropeça, irmãos, já consciente, porque antes do diabo passar a rasteira, Deus já deu a ela uma palavra. Antes da serpente enganar Eva, Deus já havia falado com eles: não coma. É ou não é verdade, irmãos? A serpente enganou, mas antes Deus já tinha. Diga comigo, irmãos, Deus sempre está na frente. Olha só, a gente cai, a gente tropeça, a gente peca, a gente falha, irmãos, porque muitas vezes a gente não obedeceu aquilo que Deus já falou conosco. Não ouvimos, mas não praticamos. Eva e Adão foram enganados pela serpente, mas antes Deus falou: olha, não toca não, não come não. Então veja que Deus está sempre na frente. Isso é para abrir os nossos olhos, tá, irmãos? Não é indireta para ninguém. Eu falei nos 3 cultos, como Deus falou comigo pela manhã, né? E assim eu estou aqui repetindo a mesma coisa para você. Não é a falta de informação, não é a falta do conhecimento bíblico, não é a falta da palavra revelada, é a falta da prática. Aí você vai ver Tiago falando, o apóstolo Tiago falando, que, irmãos, não adianta a gente ser ouvinte, tem que ser o quê? Praticante da palavra. O que vai fazer a diferença, irmãos, é a prática da palavra. Amém, igreja? Diga comigo assim: só as informações, ela sozinha, não vai mudar a minha história. Não muda. Agora, quando você tem a história, quando você tem informação, quando você tem a palavra revelada, e aí você pratica, irmãos, aí é diferente. Aí as coisas funcionam. Aí a sua vida vai mudar, a sua história vai ser outra. Amém, igreja? Boa noite, irmãos. Tá tudo bem? Amém, né? Também ouvi isso que eu estou dizendo, né? Falei, meu Deus, preciso ouvir mais e praticar mais ainda. Olha só, falando disso aqui, me lembra aqui agora. É claro que é coisa do Espírito de Deus, irmão. Não tem capacidade nenhuma de estar lembrando dessas coisas. Jesus falou assim: aquele que me ama é que me obedece. Quem me obedece é que me ouve mais. Né? É aquele que então, irmãos, vai praticar mais a minha palavra. Porque às vezes a gente fala assim: Deus, eu te amo, em lindas declarações de amor para Deus. Senhor, Tu és o Senhor da minha vida, o único a qual eu amo. Faz aquela, né, encenação muitas vezes. Mas quem me ama é que me obedece. Quem me ama, irmãos, é quem me ouve, que me obedece. Diz o próprio Senhor Jesus em João 14, 21. Vamos ler aí, já está aí na tela, ó. Quem tem os meus mandamentos e lhe obedece é o que me ama. Aquele que me ama será amado meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Não que não seja, né? Mas foi um puxão de orelha para mim. Eu recebi, irmãos. Eu falei isso de manhã, eu preciso obedecer, praticar mais a palavra, né? Se, irmãos, alguma coisa está acontecendo, o erro não está em Deus. Deus não errou, não erra, não vai errar.
Se alguma coisa não está fluindo, se alguma coisa não está acontecendo, o erro está em nós. Precisamos reconhecer isso. Vamos aqui para o texto de Gênesis 25, o verso 19. Então, como eu estava dizendo, né? Onde Deus nos pegou aí, mas estava dizendo que a história muita gente conhece. Gênesis 25, a partir do 19. Amém. Glória a Deus. Eu vou chegar aqui na história do Isaac, mas é bom lembrar, até para encaixar aqui o que eu vou dizer em cima do Isaac. Quem foi o pai do Isaac? Abraão. Abraão é conhecido como o pai da fé. Quando se fala o pai da fé, irmãos, é porque tinha fé envolvida, né? O pai da fé, a gente vê que então era o exemplo de fé. A gente olha para Abraão, lê algo relacionado a Abraão, exemplo de fé. E de Isaac, alguém já identificou? Quando você olha para a história de Isaac, você já identificou? Abraão foi marcado como o pai da fé. Isaac. Isso aqui é para, irmãos, abrir os nossos olhos, porque às vezes a gente pega os ditados populares e acha que tem que ser desse jeito, e nem sempre é assim. Qual que é o ditado? Filho de peixe, peixinho é. Se Abraão é o filho, Abraão é o pai da fé, então Isaac é o filho da fé. Não. Isaac, primeiro a gente pode ver desse lado que ele é o filho da promessa. Mas não é isso que eu quero aqui enfatizar. O Isaac, irmãos, foi conhecido e visto, e tem relatos bíblicos marcados aqui, como aquele que perseverou. O Abraão é o pai da fé, o Isaac foi um homem de perseverança, de insistência. Eu vou ficar só nesse texto aqui hoje, mas depois, se você tiver interesse, no capítulo 26 você vai ver mais insistência, perseverança de Isaac. Isaac, irmãos, passou por um tempo de que a terra passava por fome, dificuldade, escassez. Deus falou para ele, irmãos, não ir para o Egito, e ele obedeceu, não foi. E aí o Isaac começou a trabalhar, começou a plantar. A Bíblia fala que ele semeou, irmãos, naquela terra, naquele mesmo ano, ele colheu 100 vezes, porque o Senhor abençoou. Aí, irmãos, o capítulo 26 fala que vem os inimigos, os filisteus, e começa agora a tapar os poços. Lembra desse momento? Tapar os poços. O Isaac, irmãos, podia, vamos sair daqui? Não. Vinham os filisteus para tapar os poços. O Isaac, na sua perseverança, na sua insistência. Lembra da força que Deus colocou? A força de vontade. O Isaac ia lá e desentulhava todos os poços que os filisteus haviam tampado. Força de vontade, persistência, irmãos, perseverança. Veja que o Isaac não ficou de braços cruzados, e não foi um nem dois poços, não. Foi vários poços que os inimigos vieram, taparam. Irmãos, agora ele desiste, agora ele abre mão, agora ele retrocede. Não. Isaac, na sua persistência, insistência, perseverança, irmãos, continuou lutando, batalhando por aquilo que Deus havia dado a ele, aquele espaço, aquela terra, aquela propriedade. Vamos voltar aqui para o capítulo 25. Embora o capítulo 26 é lindo também, mas aqui eu só fiz essa reflexão para ver com você que lá também ele perseverou, ele insistiu, lutou. No versículo 19 de Gênesis 25, está escrito assim: e estas são as gerações de Isaac.
filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac. Isaac, da idade de quantos anos? 40 anos. Quando tomou Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã Arã, irmã de Labão, arameu, por sua mulher. Isaac orou, o que está escrito aí? Instantemente. Ele insistiu, ele perseverou. Se você puder escrever na sua Bíblia aí, ele orou sem recuar. Uma vez perguntaram assim: pastor, é pecado escrever na Bíblia? Pecado é não ler, irmão. Né? Pode escrever, anota aí. Então olha só, eu marquei aqui na minha: Isaac orou sem recuar. Isaac orou, irmãos, instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto ela era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Amém. Glória a Deus. Passou-se os primeiros anos, 5 anos, estava lá Isaac orando. Passou 10 anos, estava lá Isaac orando. Passou 15, persistiu, insistiu, não recuou. E agora, irmãos, com 20 anos, o milagre foi gerado. Persistência. Eu não quero te desmotivar, dizendo que vai ser daqui 20 anos que o seu milagre vai chegar. Não quero dizer que daqui 20 anos Deus vai te curar, vai te dar, né, uma vitória. Não é isso não. Mas a gente precisa entender, irmãos, que existem milagres que são instantâneos, imediato. Você já teve prova disso? Orou, uma dor, sumiu a dor, o problema foi resolvido, a porta se abriu, olha, instantaneamente, foi rápido. Já aconteceu isso com você, irmãos? Mas existe vitórias, existem milagres, existem, irmãos, portas que vão se abrir. Quando, igreja? Esquece os 20 anos. Quando a gente perseverar na oração. Tem gente, irmãos, que ora uma vez. Vou abrir mão porque Deus não está nesse negócio não. Eu já ouvi isso de crente, irmãos. Um propósito que Deus deu à pessoa, e aí a pessoa orando, né, pedindo a Deus ali uma direção, pedindo a Deus ali um apontamento, o que fazer. Aí passou um dia, passou uma semana, aí a pessoa vem falar: pastor, hoje eu estou desistindo do projeto que Deus me deu. Eu falei: mas peraí, por quê? Porque eu estou aqui uma semana orando e não tive a resposta exata. Falei: uma semana só? Isaac passou 20 anos orando constantemente, insistindo, perseverando. Irmãos, com isso eu aprendo algo profundo e quero compartilhar com você. Diga comigo assim: não desista do que Deus te deu. Pode ser melhor, repete com voz firme: eu não vou desistir daquilo que Deus me deu. A persistência do Isaac fez ele não abrir mão da sua mulher. Vou contar uma história aqui em cima da palavra. Você sabia que Isaac viveu num período que podia a mulher ser substituída? Quando ela não podia gerar filhos? O pai dele fez isso. Irmãos, Isaac, Rebeca não está podendo me dar filhos? Rebeca não pode engravidar? Fica aí, Rebeca, vou te abandonar não, mas eu vou agora procurar outra mulher que possa me dar filhos. Isaac podia fazer isso. Mas qual é a frase, irmãos, que você repetiu comigo?
ele não desistiu do que Deus te deu. Quando você tem perseverança, irmãos, quando você tem a força de vontade, quando você, irmãos, não abre mão, olha, pode um problema ser grande, foi Deus que me deu, e eu não vou desistir da promessa, da palavra, daquilo que o Senhor falou ao meu coração como propósito dele para a minha vida. O Isaac me ensina, irmãos, a não desistir do que Deus deu. Deus deu a ele a Rebeca, mas Rebeca não podia ser mãe, Rebeca não podia dar filhos a ele, mas o Isaac não descartou, desculpa a expressão, só para você entender, o Isaac não substituiu, não trocou a sua mulher, mesmo podendo fazer isso. Volta a dizer, o pai dele fez isso. O Isaac falou, não vou desistir da mulher que Deus me deu. Tem gente desistindo, irmãos, da Rebeca. Agora entenda que a Rebeca para muita gente não é uma pessoa. O que é a Rebeca para você? O trabalho? Tem gente desistindo do trabalho. A Rebeca para muita gente é o sonho. Tem gente desistindo do sonho que Deus deu, né? A saúde, tem gente abrindo mão. Irmãos, olha a força de vontade que foi colocada dentro de você, para você perseverar, para você, irmãos, continuar lutando. Você não pode abrir mão, você não pode desistir. Vou novamente mencionar o que Paulo diz, Filipenses 4:3. Paulo está dizendo, nós tudo podemos naquele que nos fortalece. Irmãos, em Deus nós podemos reverter qualquer situação. Em Deus, irmãos, o milagre ele nasce. Em Deus o milagre é gerado. Em Deus, irmãos, o milagre ele surge. Nós precisamos da persistência. Voltando a falar aqui do caso da pessoa, né, que orou uma semana e queria desistir do propósito de Deus para a vida dela, o projeto de Deus, o plano de Deus para a vida dela. Em uma semana, Deus me fez lembrar, irmãos, de Atos 12:5. Lembra do que está escrito lá em Atos 12:5? A igreja fazia contínua oração a Deus por Pedro. Não está escrito, a igreja orava por Pedro. Já parou para associar isso? A igreja orava por Pedro, não está escrito isso. A igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Contínua, perseverança, irmãos, insistência. Até quando eu vou orar? Até quando Deus mandar o anjo, irmãos, e fazer o milagre acontecer. Até quando? Até quando as portas se abrirem. Até quando, irmãos, né, o filho nascer, o milagre nascer. Continue perseverando, continue insistindo. Amém, igreja? Diga graças a Deus. Então vamos voltar aqui. Gênesis 25, nós lemos aí o versículo 21, Isaac está orando. Orou quanto? Instantemente, né? Sem recuar, sem retroceder. Estava orando pela sua mulher, buscando a Deus. A mulher é estéril. E o Senhor ouviu as suas orações. Aí o versículo 26... Depois saiu o seu irmão, agarrado a sua mão ao calcanhar de Esaú, por isso se chamou o seu nome Jacó, e era Isaac da idade de quantos anos? 60 anos, quando o gerou. Então pega lá, faz aí uma soma aí, ele começou com 40, agora a resposta, o milagre nasceu agora com 60. Quantos anos ele passou orando? 20 anos. 60 foi o período ali do milagre. Então, igreja, insistência, perseverança. Depois você vai ver Jesus lá na frente em Mateus falando assim: aqueles que perseverar até o fim será salvo.
Veja que a perseverança faz parte da salvação, faz parte de uma vida vitoriosa, faz parte, irmãos, de uma grande conquista. Perseverança. Eu estava dizendo de manhã, irmãos, que não sei se você já se deparou com situações assim. Tem gente que às vezes olha para você e ela fala assim: ó, eu quero ser igual você é, eu quero ter o que você tem, mas ela não quer fazer o que você fez. Ela não quer, irmão, se esforçar como você se esforçou, porque você perseverou, você pagou o preço, você, irmãos, muitas vezes deixou de comer para então, fazer aquilo, a realização de uma casa própria, um carro. O preço foi pago, você perseverou. Aí tem gente que quer de mão beijada, como se fosse cair do céu. Uma vez eu ouvi de um rapaz dizendo assim: eu queria ter o emprego que o fulano tem. Só que o fulano, para ter esse emprego, irmãos, teve que estudar bastante, teve que ler bastante, passar noites. Eu conheci a história desse rapaz que ele mencionou. Passou noite, dormindo em cima de livros, estudando. Querer ter o que o outro tem, muitos querem, mas perseverar, insistir, pagar o preço, irmãos, aquela força de vontade, nem todo mundo quer ter. É assim ou não é, irmãos? Infelizmente. Então veja que muitas pessoas, elas são levadas, não, eu vou aguardar aí de braço cruzado, vou esperar as coisas acontecerem. Não, vamos, irmãos, com a força de vontade que Deus nos deu, vamos partir para cima, perseverar, vamos lutar, vamos estar fazendo as coisas para que elas aconteçam. Eu me lembrei de uma passagem aqui, embora a gente vai sair aqui de Isaac, mas vale a pena compartilhar com você. Vamos até 2 Samuel, capítulo de número 23, 2 Samuel 23, a partir do verso 11, a gente agora vai falar um pouquinho desse homem chamado Sama, ou com acento, se a sua Bíblia tiver, Samar. 2 Samuel 23, e depois dele, Sama, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilha. Era o que o Sama tinha, irmãos. Vamos repetir o que ele tinha? Um pedaço de terra cheio de lentilhas. E o povo fugira de diante dos filisteus. E o Sama, o que ele fez? Se pôs no meio daquele pedaço de terra e fez o quê? E o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor operou um grande livramento. Embora seja outro personagem, o que Deus me fez lembrar aqui, irmãos? Da perseverança de Sama. A perseverança de lutar, de cuidar, de proteger. A gente precisa identificar, irmãos, o que Deus nos deu. Lembra que eu falei para você? O Isaac nos mostra, a não desistir daquilo que Deus nos deu. Sama, ele sabia, irmãos, que aquele pedaço de terra foi Deus que deu a ele. E aí, com todo o trabalho, com toda a dedicação, com toda a força de vontade, ele então plantou a lentilha. E a Bíblia está dizendo agora que vem o ataque dos filisteus para saquear, roubar, bagunçar, levar o que podia. O que o Sama fez? Foi primeiro lá para o meio do campo. Persistiu,
lutando contra os inimigos. Veja que na história aqui, irmãos, fala que todos foram embora, fugiram. Sabe o que Deus nos faz entender aqui? Tem lutas que quem você menos espera vai fugir também. Eu achava que o fulano ia me ajudar, o ciclano, meu parente, meu familiar, eu achava que ia lutar comigo. Sama ficou sozinho, não tinha amigo, não tinha família, não tinha ninguém que ficou com ele. Então uma outra mensagem, né? Existem lutas que você vai lutar só. Aí tem ninguém para lutar com você. E não quer dizer que mesmo sozinho você vai perder a batalha. Veja que sozinho ele venceu. Sozinho, irmãos, Deus deu o grande livramento para ele. Por quê? Porque foi um homem persistente. Foi um homem perseverante. Foi um homem que estava ali, irmãos, decidido a guardar, a proteger o que Deus havia dado para ele. Eu perguntei de manhã, à tarde, agora eu pergunto para você: o que Deus te deu? A família que Deus te deu, o casamento que Deus te deu, os filhos que Deus te deu, o trabalho que Deus te deu, o emprego que Deus te deu. Irmãos, seja o que for que Deus te deu, faça como Sama, defenda, porque, irmãos, as pessoas que estão com você não sabem o valor que aquilo tem para você. Só Sama sabia o quanto valia aquele pedaço de campo com lentilhas. Embora o Sama não está, pela história, o contexto, não está falando de valores. Mas eu entendo aqui, irmãos, que só ele sabia o quanto ele trabalhou ali, o quanto ele dedicou a sua vida ali. Suou, né, cansou, veja, e estava ali perseverando. Irmãos, muita gente não vê você perseverando, e por isso que minimiza ou despreza aquele grande valor que é para você, aquele pedaço de campo de lentilha. Então não permita, não aceite, claro que não é caçar confusão, mas, irmãos, não permita que as pessoas venham, né, desprezar o seu pedaço de campo de lentilha. A minha casa foi Deus que me deu. Não aceite zoação ou zombaria ou qualquer outro tipo, irmãos, né? Não foi Deus que me deu, e eu creio que daqui Deus vai me dar a condição de crescer. Seja uma casa, um carro, seja algo, né, que pode aumentar, pode crescer. Aí tem gente, irmãos, que às vezes tem, no sentido, não é sair brigando na força do braço, no coração: Senhor, não aceito isso, Senhor, não permito, né, que o inimigo venha tirar proveito disso para me humilhar. Amém, igreja? Versículo 12, o que aconteceu? Ele se colocou lá no meio do pedaço de terra, perseverante, o defendeu. Ele defendeu, ele feriu, lutou contra os filisteus. E o que aconteceu, igreja? Pode ler em voz alta, por favor? O Senhor operou um grande livramento. Aonde existe perseverança, existe um grande milagre. Vamos voltar lá para Gênesis para terminar? Gênesis 25. Era Isaac da idade de 60 anos quando os gerou. Todo o tempo havia perseverado, em todo o tempo ele havia insistido na oração, não descartando, não trocando a sua mulher, mas sempre perseverando na oração, para o milagre nascer, para a vitória chegar, para a bênção se concretizar.
Eu não coloquei título na mensagem, mas se a gente fosse colocar um título na mensagem aqui, poderíamos colocar assim: a bênção da perseverança. Por quê, irmãos? Existe bênção que só vai acontecer se eu perseverar. Vai ter vitória, vai ter milagre, só vai se concretizar na minha vida se eu perseverar. Só que para Isaac aqui, irmãos, a bênção foi dobrada. Diga glória a Deus. Bênção dobrada, porque eles oravam por um filho, agora Deus deu a ele 2 filhos, Esaú e Jacó. Então diga comigo: quem persevera alcança a bênção dobrada. Amém. E se cumpre Efésios 3:20, né? Deus é poderoso para fazer mais do que pedimos e do que pensamos. Pedi um filho, Deus deu 2. E aqui eu termino dizendo, irmãos, Deus faz além, Deus faz mais quando há perseverança. Persevere em buscar a Deus, persevere em dedicar a sua vida ao Senhor, persevere na santificação, na consagração, persevere na leitura bíblica, persevere em vir congregar, persevere, irmãos, tem que ter perseverança. Vai ter dia, vai ter momento que o corpo não quer, mas tem que ter perseverança. Para os resultados chegar, tem que ter perseverança. Amém? Coloca na tela aí Colossenses 4:2. Vamos ler em voz alta, igreja? Perseverai em oração, velando nela com ação de graça. Perseverai em oração. Amém. Que Deus fale mais ao teu coração e que a gente, irmãos, desperte a força que Deus colocou em nós. Qual que é a força que está dentro de nós? Força de vontade, né? A força de vontade. Lembrando que a nossa força vem de Deus. A nossa força vem do Senhor. Paulo foi bem claro quando disse, né? Posso tudo naquele que me fortalece. Senão vai ter gente que fala assim: não, pastor, agora está dizendo que... Eu estou dizendo que a força vem de Deus, mas guardada as proporções, Deus colocou dentro de nós a força de vontade. Amém, igreja? E todo mundo tem. Desde criancinha, pequenininho, tem força de vontade. Só que às vezes vai crescendo, só não vai utilizando. Mas tem um empenho ali dentro daquela pessoa que precisa ser, né, chamada a atenção. Não, eu vou pegar essa força de vontade e vou fazer o que precisa fazer. Amém? Glória a Deus. Fique em pé, vamos fazer a oração. Lembra do versículo de Atos? Davi cumpriu o propósito, fez a vontade de Deus, marcando a sua geração, seu tempo. Foi o que aconteceu com Isaac, com Abraão, e hoje Deus quer que aconteça comigo e com você. Irmãos, vamos marcar a nossa geração. Marque a sua geração fazendo a vontade de Deus. Eu me lembrei hoje do texto de Samuel, 2 Samuel. Barzilai, o profeta velho, já ouviu falar? Eu já até preguei aqui, tempo atrás. A Bíblia fala que Barzilai não queria acompanhar mais o rei era o Davi. E aí quando então, era para eles passarem ali uma ponte, o Barzilai falou assim: que passe o Quimã no meu lugar. Sabe o que ele está dizendo? Eu estou transferindo, né, a missão do rei para Quimã. Aí você vai ler quem é Quimã, um jovem, um adolescente. Irmãos, o que Deus queria fazer através de Barzilai para marcar aquele tempo, o Barzilai estava transferindo
para a juventude algo que era para ele fazer. Irmãos, como eu disse, as crianças, ainda que sejam crianças, elas marcam o tempo dela, que é o hoje, é o agora. Os adolescentes, os jovens, né, e depois nós de idades mais avançadas, marcar nosso tempo, a nossa geração, é o hoje, é o agora. A gente não pode transferir, a gente não pode passar, irmãos, né, para o outro aquilo que Deus confiou em nós para fazermos. Amém, igreja? Não passe o bastão, né? Não passe, irmãos, a missão que Deus está te dando. Não passe para outro, não, mas o outro vai fazer melhor, mas Deus quer que você faça. Enquanto é para você fazer, Deus está contando com você para você fazer, faça, irmãos, mas faça com a força de vontade que está dentro de você, faça bem feito, porque depois pode ser tarde demais. Nossa, eu queria ter feito isso, eu queria, agora já foi, o tempo passou. Então faça, irmãos, o hoje, o agora, né? Faça aquilo que Deus chamou para você fazer, mas faça com perseverança. Vai ter dias de lutas, vai ter dias difíceis, mas em todo tempo Deus está ali presente para te ajudar. Amém, igreja? Glória a Deus. Deus abençoe você da internet, do YouTube, Facebook. Compartilhe esse link, certamente vai alcançar o coração de outras pessoas.